E aí pessoal, mais um vídeo aula de site xtutorial.com. Eu sou Emanuel Campos e aí é nossa aula de como criar um template WordPress, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente parou, né, na última aula, na nossa style e nosso index. Nessa aula eu vou ver se eu faço mais a parte de CSS e vocês fazem aí o CSS de vocês, certo? E depois eu passo para parte da listagem de códigos. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos botar um topo legalzinho. Qual a div que a gente definiu para o topo? A div topo site, certo? Topo underline site. Mas antes disso, vamos aqui definir tudo. Quando é um asterisco quer dizer tudo, certo? Então vamos definir tudo com margem 0, certo? E padding 0, tá bom? Então, beleza, temos aí. Aqui também você pode definir a fonte e tal, sabe? Seguinte, agora vamos lá no topo site. Topo underline site. Eu quero que meu topo tenha um background, né? E tem pode ser uma imagem, pode ser uma cor, certo? Aqui o meu topo vai ser uma cor. Então como é que eu vou fazer isso? Esse é o seguinte, background. Aí você bota a cor. Aí eu vou botar uma cor preta. Eu quero que a cor da fonte do meu background seja preta. Então eu boto color e eu boto o código da cor branca. Na verdade eu quero que seja branca, né? Então eu boto o código da cor branca. Então eu quero que a largura do meu background vá de um lado a outro. Então eu boto 100% de largura. Eu quero também que a altura quero que a altura seja de 150 pixels, certo? Então vamos atualizar e ver como é que tá ficando. Não, esse daqui. Esse daqui. Então, ainda não mostrou nosso background. Ah, porque não mostrou porque eu não defini aqui se era uma div ou uma class, sabe? Aqui, ó. Você só botar um ponto, certo? Coisa besta. Pronto, aqui tá nosso background do topo, certo? Com nossas medidas que a gente definiu. Então o que eu quero? Eu quero também que dentro desse background esteja o nome do site. Tem uma função no WordPress que você pode dar um nome, pode colocar, que ela define assim, ela mostra o nome do seu que você definiu lá no site, certo? Que função é essa? Essa daqui, ó. Blog info, aí entre parênteses, entre aspas simples, o nome name. Então isso daqui vai fazer gerar o nome do seu site. Vamos lá para ver. Pronto, gerou o nome do site. Ele tá bem pequenininho porque a gente não organizou lá no CSS. Vamos definir uma font size aqui de uns 36 pixels e deixa eu ver, text align, não, text align center, certo? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Então aqui eu tô fazendo horrivelmente feio, certo? Mas você vai definir lá, você que vai criar o seu CSS, certo? Que você pode criar um topo que você cria no Photoshop ou qualquer coisa desse tipo. Eu não faria um site assim, certo? Tá muito feio. Então beleza. Só pra vocês terem uma base de como, né, fazer. Então, o que a gente precisa mais aqui? Alinhar esse menu. Esse menu aqui ele é daquele tipo de menu que fica na horizontal. Então como é que a gente vai fazer para deixar esse menu na horizontal? Seguinte, vamos deixar esse menu assim no CSS. A class, né? A class lá que a gente definiu para o menu é a menu. Então vamos botar lá ponto menu. Eu quero que essa classe ela esteja um widget, uma largura de 100 pixels. Eu quero que ela vá de um lado a outro.
Então, 100 pixels. Quero que esteja um background de... então, aí o background vai ser CCC, que é um background cinza, certo? Agora a gente vai organizar a LI. Não, a UL, certo? Então vamos botar menu. Se a UL está dentro da nossa div com classe menu, então vamos fazer assim: menu, depois espaço a UL, certo? Então quero que ela tenha uma largura de 900 pixels. 800, certo? 800 pixels. Então, agora vamos ver o que ele vai fazer aqui. Beleza, temos um UL assim. Agora vamos ao LI. Antes disso, antes de definir aqui, vamos aqui. E a gente vê que ele nos deu aí o background, né? E a largura, que foi 100%. Então como é que a gente faria para alinhar isso daí à horizontal? Então vamos menu UL LI. Depois vamos aqui definir uma list style none, certo? List style none, e que ele esteja um display inline, inline, certo? Então vamos lá, vamos atualizar, e ele está certinho alinhado na horizontal. Você pode dizer assim: ah, mas um menu na horizontal, mas ele fica, eu queria que ele ficasse no centro, que fica mais legal, né? Então como é que você faz isso? Você vai aqui na sua header, onde está o seu menu, e fora da UL, certo? Antes de você abrir a UL, você bota uma tag chamada center, tag do PHP, do HTML. E fora da UL você também fecha a tag center. Então com isso você vai poder ter o seu menu centralizado e certinho, certo? Então eu já recebi muitas perguntas aí como criar esse menu centralizado, porque não ficava, entendeu? Então porque não ficar centralizado e tal. Aí você pensa assim: não, mas esse menu tá feio demais, essa coisa feia. Seguinte, aí você vai lá no seu CSS pra você mudar o estilo do menu lá, você vai ter que mudar pela tag A, porque essa tag é a tag do link, porque se a gente for mexer na tag do LI não vai funcionar. Então vamos mexer aqui na tag A, menu UL LI A. O que é isso? A gente vai modificar o que está dentro do menu, o que tem o UL, que tem dentro da LI e tá o A, certo? Então ele vai modificar cada A desse. Então a gente faz assim. Vamos primeiro definir um display block, para a gente poder alterar e mexer. Então vamos aqui, se a gente definir como display block, o que acontece? Atualiza e ele volta a ficar na vertical, certo? Então o que a gente faz? A gente faz um float left, faz ele flutuar à esquerda, certo? Então ele volta a ficar centralizado. Vou inspecionar aqui só para ver um negócio. Certo, aqui não é nada não, certo pessoal? É só um negócio. Então, aí ele flutua, certo? Flutua à esquerda. Então ele faz o bicho fica na horizontal. Agora você vê aqui, os bichos estão tudo junto. Então isso é bem fácil. Você vai aqui, dá uma largura, define a largura para eles. Pode ter 120 pixels. Você define a altura de 25 pixels. Você também define o text decoration
de none para sair aquele sublinhado do link. Então, aí você tira o sublinhado do link, tirou, botou a altura, aí você vê lá, né? Você vai lá. Ah, também bota aqui um Text Align Center pra ficar centralizado, né? Aí você vai lá, você vê os menus tudo direitinho, né? Agora estão certinho. Mas o nosso menu não aparece aquela cor de fundo. Então o que é que você faz? Você vai lá na sua tag menu, lembra naquela div, naquela class menu, você dá uma altura para ela. Porque quem flutua não empurra o que está embaixo, então ele não empurra essa div menu. Então a gente tem que definir a altura, porque senão não vai ser automático. Então vamos aqui definir uma altura de 30 pixels. 30 pixels. E a gente vê o menu legalzinho aí, certo? Você ainda pode estilizar isso daí, botando um background, botando um over, botando mais coisas no menu, para ele ficar mais centralizado ainda, certo? Então um aconselho para você deixar o menu super centralizado é o seguinte: você definiu lá a sua UL de 800 pixels, certo? O que está centralizado é a UL, a gente fez a UL ficar centralizada, certo? Então ela tem 800 pixels, né? Então você vai pegar a largura do menu, pegar 800 pixels e dividir pela quantidade de menus que você tem, né? De LIs que você tem. Se você tem 4, você divide divide 800 por 4, dá aí 200, né? Então a gente define aqui a largura de 200. Aí ele fica super centralizado, né? Você deixa ele bem centralizado. Mas aqui é porque é um menu de poucas coisas, entendeu? Então ele fica assim, mas aí isso depende aí de vocês. Vocês criam depende do menu aí de vocês, certo? Vocês adicionam mais coisas aí pra ficar mais centralizado e mais legalzinho. Pode botar um background, entendeu? Um background laranja. Eu adoro laranja. Certo? Vamos aqui. Atualiza, ó, já tem um background laranja, mas com uma bosta porque azul, cinza e laranja não dá nada certo, beleza? Mas você vai faz aí faz um arranjo das cores, né? Então belezinha, foi isso que só pra gente utilizar essa primeira parte. Então a próxima aula a gente lista os menus. Tchau pessoal, visitem xdtutorial.com, instrução e informação a 14 caracteres de você. Falou, até mais.